Boa noite a todos, a todas que estão aqui conosco hoje para falar um tema extremamente atual, né, bem recente. Esse é mais um encontro do GEANUT, do grupo, né, Amigos da Nutrição, um grupo de estudo, e que a gente disponibiliza aí, né, então por mês, de 2 a 3 aulas por mês, tá? Sempre com um custo bem acessível. Esse, por exemplo, é gratuito, que o objetivo da gente mesmo, do grupo, né, é compartilhar experiências. É isso que a gente está vendo aqui, que todo mundo está entrando. A gente tem, né, de Teresina, Petrópolis, além de São Paulo, que é a sede aqui do IENS e do GEANUT, né? Então, esse compartilhar é muito bacana, tá? Vou avisar aqui que nós estamos gravando, tá? Então, todos que aparecerem aqui o rosto, tudo, então estão cientes, né, que está sendo gravado. Vai ser colocado no canal do YouTube do IENS, depois para ser disponibilizado e acessado novamente, tá bom? Para os participantes aqui, né, que acompanharam ao vivo, nós vamos encaminhar o material que a professora Sula disponibilizou, tá? Ela permitiu, então nós vamos encaminhar. Eu só vou pedir que quem está aqui como usuário desconhecido me coloque o nome no chat para que eu possa localizar a sua inscrição e fazer o envio, porque senão eu não consigo, tá bom? Então eu quero apresentar, ela é uma grande amiga, né, mas uma grande nutricionista também, uma baita profissional com uma experiência grande, né, inclusive na elaboração desses, né, e na participação de todos esses projetos de lei, tanto da Asbram como do Conselho Federal de Nutricionistas. Então a Sula, né, Sula de Camargo, aí eu vou deixar com que ela apresente, né, aí a sua trajetória profissional da maneira que ela queira. Só para a gente conduzir também aqui o nosso bate-papo, nós vamos fazer assim: ela vai apresentar, compartilhar a tela com algumas questões que ela achou interessante colocar no slide. Quem tiver alguma pergunta, ou levante a mão ou coloque no chat, tá? Que eu vou acompanhando os dois. Então, quando levantar a mão, aí a gente pede para abrir o microfone, porque como estamos em bastante gente, só para não ficar aquela confusão de microfone aparecendo, tá bom? Então, vou pedir para todo mundo fechar o microfone, ou se tiver aberto, eu percebo, eu consigo fechar aqui, não fiquem ofendidos, tá? Mas que na hora aí da necessidade de uma pergunta, de uma fala, a gente vai abrir o microfone para vocês, tá bom? Sula, é com você. Muito obrigada pela sua participação e disponibilidade de tempo. Imagina. Então, agradecer a Viviane, minha amiga querida, né, e parceira de trabalho de muitos anos, algumas décadas, talvez. A gente está junto há muito tempo, né? Bom, então a gente vai tentar fazer de uma forma muito tranquila e assim tentar aproveitar também para que vocês consigam tirar as dúvidas, o que eu não souber, né? A gente pode depois encaminhar e dar algum retorno para vocês, mas o intuito é deixar muito assim aberto para que vocês questionem, porque estão tendo muitas lives, muitos encontros, e a gente vê que ainda existe uma demanda grande, muitas dúvidas. Talvez a forma, né, como a gente tenha abordado, talvez não esteja sendo a mais adequada para conseguir sanar todas as dúvidas. Então, fiquem muito à vontade para questionar no momento que for. A Vivi vai monitorando, porque eu vou perder um pouquinho agora, né, a visão aí do chat, mas a qualquer momento podem interromper, certo? Então, vamos lá, deixa eu compartilhar aqui. Vivi, só me fala se vocês conseguem visualizar. Sim. Sim? Então tá bom. Então vamos lá. Então nós vamos falar sobre a resolução 656, né, que ela foi publicada agora em junho de 2020. Ela dispõe sobre a prescrição dietética pelo nutricionista de suplementos alimentares. Então, esse vai ser o nosso foco, ainda tentar esmiuçar alguns pontos que não ficaram tão claros assim, né? Eu tive a oportunidade de participar como convidada nesse GT, que desenvolveu essa resolução. E aí eu separei alguns trechinhos, acho que são os mais importantes para a gente abrir para as discussões. Então, eu inverti um pouco a ordem, tá? Comecei aqui pelo
por um outro texto que não é o inicial, mas para mostrar para vocês que hoje fica bem claro que o nutricionista pode prescrever tanto os produtos industrializados, que nós chamamos também de produtos acabados, ou os seus equivalentes manipulados. Então, hoje está posto em resolução que o nutricionista pode trabalhar com os produtos da farmácia de manipulação, que essa era uma dúvida frequente também, se a gente só podia prescrever o que estava acabado, né, o que era regulamentado lá pelas as principais normas legais da Anvisa, né, que visa aí esse mercado do industrializado. E hoje a gente tem claro, então, que não só o industrializado, mas também o manipulado, desde que não exijam prescrição médica, né? Então, sempre lembrem-se dessa questão. Para qualquer regulamentação aí da nutrição, a gente sempre vai ter essa imposição que a gente não pode prescrever nada que exija prescrição médica. Em relação às vias de administração, a gente também teve uma ampliação. Antes nós tínhamos só a questão da via oral, né, e a gente acabava subentendendo aí, ampliando, né, para a questão da enteral também, que é uma prática quem trabalha em ambulatório, em hospital, em home care, etc., usa muito essa via. Hoje está claro na resolução que a suplementação também pode ser por essa via, que na verdade quando a gente fala enteral, a oral já está embutida aí, né, mas como já era abordado, né, dessa forma a via oral se manteve e acrescentou-se aí essa questão da enteral. E pensando em via oral, hoje a gente tem a possibilidade de prescrever pela via sublingual, que antes era bem polêmico, né, alguns conselhos iriam se posicionar dizendo que sim, outros iriam dizer que não, porque a literatura ela traz de uma abordagem divergente mesmo, né? Se ela era contida nessa via enteral ou não, e hoje o conselho se posicionou dizendo, ok, o nutricionista pode prescrever por essa via. E, além disso, né, temos a possibilidade hoje de prescrever também produtos para serem usados na mucosa da boca, que antes a gente não podia, e hoje existe essa possibilidade, então, de mucosa da boca, né, o uso tópico oral. Está excluída a via anorretal, então, para ficar claro, né, o termo talvez mais adequado hoje seja retal, mas para ficar claro que mesmo na região anal, o nutricionista não pode prescrever nenhum tipo, né, de pomada, de creme, nada, então exclui-se. E o primeiro parágrafo, né, que seria o mais importante, é que aqui a gente vai começar a esmiuçar, ele traz para a gente um detalhamento maior do que hoje está previsto para o nutricionista que ele poderia prescrever. Então, nós temos os nutrientes, que eu deixei detalhadinho aqui, né, entendendo como nutriente os carboidratos, lipídios, proteínas, vitaminas, minerais, fibras alimentares. Tem um trechinho da resolução que diz que o nutricionista ele pode considerar a biodisponibilidade e a segurança, né, quando ele for prescrever esses nutrientes e prescrever as formas químicas que trouxerem, né, maior benefício aí em relação à biodisponibilidade e segurança também, que era algo muito questionável, né, até que ponto o nutricionista poderia trabalhar com formas químicas diferentes, por exemplo, de minerais, de vitaminas, e hoje isso tudo está previsto, sendo uma possibilidade aí de prescrição para o nutricionista. Além disso, as substâncias bioativas, depois a gente vai explorar um pouquinho melhor essa questão. As enzimas, que estava só numa recomendação do federal, hoje já está embutida aqui, né? Pré-bióticos, probióticos. Vejam que aqui a gente não tem os paraprobióticos, tá? Então, nós não temos previsão legal para prescrever paraprobiótico. Produtos apícolas, como mel, própolis, geleia real e pólen. Observem que a gente não tem apitoxina, o nutricionista não pode prescrever a apitoxina, que é o veneno, né, da abelha. Existe o uso do veneno da abelha pela própria abelha, né, pelo ferrão da abelha, e existe também a apitoxina vendida para consumo via oral. Então, isso não está previsto nem em apiterapia, que também está sendo discutida, né, uma PIX, mas provavelmente não seja aprovada. Novos alimentos e novos ingredientes, que traz um pouquinho de dificuldade para a gente interpretar. Eu vou esmiuçar um pouquinho mais isso.
mas dá um pouco de trabalho até para identificar o que são, né, quem são esses novos alimentos e novos ingredientes. Se vocês entrarem lá na página da Anvisa hoje, vocês vão ver que ela está em atualização, essa lista. A gente trabalha com uma lista antiga, mas ela já foi muito ampliada, e aí a gente tem que fazer a consulta individualmente para ver como que está o registro lá na Anvisa. E outros autorizados pela Anvisa para comercialização, sejam eles isolados ou combinados. Aqui traz uma ampliação enorme, tá? Depois a gente pode até abrir para as discussões, porque hoje na farmácia de manipulação tem muitas possibilidades, muitos produtos aí passíveis de prescrição pelo nutricionista que vão se enquadrar nesse itemzinho aí, outros autorizados pela Anvisa para comercialização. E fica explícito agora que o nutricionista pode prescrever os MIPs, então medicamentos isentos de prescrição, mas cuidado, apenas os que sejam à base de vitaminas, minerais, aminoácidos ou proteínas, isolados ou associados entre si. Depois eu vou mostrar alguns exemplos do que a gente não pode, tá? Tem alguns MIPs aí que a gente acaba confundindo, né, interpretando que poderia, mas é restrito apenas a esses compostos. E substância bioativa, vamos entender, isso está lá no glossário da resolução, que pode ser um nutriente ou não nutriente consumido normalmente como um componente de um alimento. Ele vai ter alguma ação metabólica ou fisiológica que vai gerar algum benefício, né, ao organismo humano. E o que a gente precisa ter em mente aqui? Que substância bioativa vai ser diferente de princípio ativo, né? De uma planta, por exemplo. Se a gente pensar numa planta, num vegetal, vamos pensar lá no gengibre, tá? O gengibre poderia se enquadrar, um gingerol, vamos usar aí exemplificar para ficar mais fácil de compreender. O gingerol que está presente no gengibre, ele pode ser classificado como substância bioativa. Por quê? Porque o gengibre, ele é um alimento, certo? Ele faz parte do nosso hábito aí, a gente tem o gengibre como alimento. Mas ele também tem uma interface lá na fitoterapia. Então, se a gente pensar no gengibre, no Gingiber officinale, ele pode ser usado com alguma finalidade terapêutica, certo? E a substância ativa, o princípio ativo, por exemplo, o gingerol, poderia ser chamado também de princípio ativo. Mas, como ele também é enquadrado como alimento, a gente pode considerar substância bioativa. Hoje, o nutricionista tem a prerrogativa de prescrever a substância bioativa isolada, certo? Agora, vamos pensar numa planta que não seja um vegetal, que não seja um alimento, e que nos interessa o seu princípio ativo, a substância que tem mais correlação com alguma finalidade terapêutica. Quando a gente tira esse princípio ativo da planta e isola, ele vai ser comercializado não como substância bioativa, mas como um fitofármaco, que está fora do nosso rol de possibilidade prescritiva. Tá? Então, a diferença aqui para saber se é uma substância bioativa ou não, a gente tem que pensar em quem é a matriz. Se essa matriz for um alimento, a gente pode prescrever isoladamente, a partir dessa nova resolução, né? Se ela não for um alimento, nós não podemos. O que entra aí numa regrinha que a gente vai ter que avaliar, né? Que alimento aqui também está sendo considerado o novo alimento, tá? O novo ingrediente classificado pela Anvisa. Então, a gente vai ver se é um alimento que já faz parte, né, da nossa cultura, ou se eles entraram e a Anvisa permitiu, né, que eles fossem aí registrados como novos alimentos ou novos ingredientes. Tudo bem? Então, vamos lembrar disso que sempre gera confusão se a substância entra como substância bioativa ou como um princípio ativo isolado. Então, eu trouxe alguns exemplos só para ajudar também na reflexão. Então, eu estou trazendo um olhar do ponto de vista teórico, tá? A gente precisa, para pensar na prescrição, avaliar se nós vamos ter evidência científica de alto grau para sustentar tanto eficácia quanto segurança para cada uma delas, mas aqui de um ponto de vista teórico, todas essas substâncias que eu vou mostrar, elas são substâncias bioativas que poderiam ser prescritas de forma isolada.
desde que a gente consiga evidência científica de alto grau para sustentar. Então, uma muito famosa, epigalo-catequina 3-galato, isolada principalmente do chá verde. Então, o chá verde é um exemplo muito comum na nossa prática clínica, né? Então, vamos pensar no chá verde como um alimento, certo? Ele pode fazer parte do hábito alimentar. O chá verde pode ser usado com alguma finalidade funcional, então, para alterar algum parâmetro metabólico, gerando um benefício à saúde, reduzindo o risco do câncer, por exemplo, né? Por ativar o fator de transcrição NRF2, deslocar para o núcleo da célula, por diminuir a translocação de NF-κB, entre outras várias funções que tem o chá verde aí com as suas propriedades funcionais. E o chá verde também poderia ser utilizado como uma planta medicinal para um tratamento efetivamente de uma doença, tá? Então, esse é um exemplo que entra em todas essas categorias. E a principal substância que está relacionada com a atividade terapêutica ou com algum benefício à saúde, né, ou que impacte aí metabolicamente nesse organismo, o principal é a epigalo-catequina 3-galato. Hoje, como ela vem de um alimento, né, a matriz é um alimento, ela pode, a partir do seu isolamento, ser comercializada como substância bioativa e o nutricionista poderia prescrever. Quercetina, rutina, isoflavona, os fitoesteróis, a própria capsaicina, o capsiate dos pimentões não pungentes, né? Dos capsicums anons não pungentes, o gingerol, a curcumina, que tanto a gente fala em curcumina, e aqui vou fazer só um adendo, né, para a gente também ter um olhar bem crítico e técnico, né, quando for pensar nessas possibilidades de prescrição, não é porque a gente pode, né, prescrever que a gente deva. Então, a gente também tem que avaliar se é conveniente aquela prescrição, se seria a melhor forma, né, de oferecer aquele composto para o paciente, ou se a gente tem que pensar em alguma formulação específica, algum sistema de entrega específico. Vamos olhar aqui para a curcumina, né? Hoje os estudos têm mostrado que a curcumina isolada, ou os próprios curcuminoides, eles têm uma baixíssima biodisponibilidade quando eles estão isolados. Se a gente compara com um produto que mantém o fitocomplexo, a biodisponibilidade é muito baixa, né? A gente tem problema na absorção, a gente tem problema de rápida metabolização, de rápida excreção. Então, se for optar pela prescrição isolada de curcumina, a gente tem que fazer essa prescrição com base em alguma formulação específica, né? Ou alguns artigos trazem, né, como sistema de entrega de medicação, que aí a gente vai ter o sistema sanduíche, né, polar, não polar, nós vamos ter associação, por exemplo, com piperina, nós vamos ter associação em forma de nanopartículas sólidas, né, associadas com lipídio e várias outras. Tem uma infinidade aí de formulações que estão sendo estudadas e comercializadas no mercado. Mas a gente sempre vai ter que levar vários aspectos aí em consideração. E além disso, né, além de pensar nesse impacto em biodisponibilidade, a gente tem que avaliar se as evidências científicas sustentam eficácia, porque muitas vezes nós temos lacunas aí, né, que não conseguem sustentar parâmetros aí de eficácia e, além disso, né, não vamos esquecer da questão da segurança, não adianta ser eficaz se não é seguro. Então, lembrar desse binômio, eficácia e segurança. Resveratrol, pitereostilbeno, ácido gálico, elágico, ácido clorogênico e várias outras substâncias bioativas. Então, do ponto de vista teórico, a gente tem uma infinidade aí de substâncias que podem ser prescritas. O que nós não podemos esquecer é de avaliar se a ciência, né, nos dá evidências robustas para que a gente consiga sustentar eficácia e segurança. Luteolina, policosanol, ácido ursólico e tantos outros. Aqui eu trouxe um exemplo. Se vocês pegarem a instrução normativa número 28 de 2018 da Anvisa,
faz parte do marco, né, regulatório aí para suplementos alimentares, nós temos, se não me engano, 14 substâncias bioativas elencadas nessa tabelinha. Então, cafeína, coenzima Q10, etc. A nossa resolução deixa claro que nós não precisamos nos limitar ao que está posto na instrução normativa número 28, porque essa era uma dúvida, né, que nós tínhamos antes de sair a resolução. A gente vai ficar restrito apenas a essas substâncias bioativas? Então, a resposta é não. A resolução deixa isso muito claro. Para um produto industrializado, sim, nós ficaremos amarrados, porque é o que a Anvisa está, no momento, liberando para comercialização, né, como suplemento alimentar. Mas na farmácia de manipulação, a gente tem um leque muito maior aí de substâncias bioativas, né, que podem ser prescritas. Em relação às doses, temos que seguir os níveis máximos aqui indicados, né, para comercialização para os industrializados? Não, não precisamos seguir. O que a nossa resolução diz é, se existir uma UL, um upper limit, né, proposto lá nas DRIs, a gente vai seguir o máximo, né, daquele valor para a prescrição. Claro que o nosso alvo não vai ser sempre ali a UL, né, vão ser situações específicas. Então, nós vamos ter, quando tiver o L, a gente vai ter como máximo de possibilidade de prescrição a UL. Para a substância bioativa, a gente não tem. Então, o que diz a nossa resolução? Que nós temos que buscar evidência científica para sustentar eficácia, segurança e trazer a abordagem de doses. Tá? Então, e uma outra coisa, na instrução normativa número 28 de 2018, a gente também tem a lista de constituintes. Então, se vocês forem olhar lá, ácido clorogênico vai poder vir do tomate, de tais produtos. Coenzima Q10 pode ser sintética, pode vir de tal lugar. Então, também na resolução, isso já está claro, que a gente não precisa se restringir àqueles constituintes que estão previstos nessa instrução. Ok? Mas claro que a gente tem que buscar aí evidências, né, para sustentar o que a gente vai prescrever, mas não precisa se limitar. E aqui, só para ter uma ideia, que é um pouco confuso, essa história é confusa, né, de novos alimentos e novos ingredientes, o que são? Se a gente olhar lá a resolução 16 de 99 da Anvisa, a gente vai ter lá uma definição, né, do que é. Então, são alimentos sem tradição de consumo no país, são alimentos que contenham novos ingredientes, ou alimentos que já têm substâncias que são consumidas, mas elas são adicionadas, né, tem uma quantidade maior do que a comum, ou são alimentos consumidos em formas não convencionais. Teve uma época que isso era muito moda, então a comida em forma de cápsula, de comprimido, etc. Então, a grosso modo, né, se a gente for pensar, está nesse contexto aí. Só tem que tomar alguns cuidados de sempre checar, entrar. Acho que o caminho mais fácil é buscar, né, o que vocês estiverem aí pesquisando para saber se é novo alimento ou novo ingrediente. Joga no Google, é a saída mais fácil do que entrar no site da Anvisa, que às vezes dificulta um pouquinho, né, a nossa vida. Não é tão fácil pesquisar dentro do site da Anvisa, então acho que pelo Google fica mais fácil e a gente vai buscar links ali que nos direcionem ao site da Anvisa. Mas só para vocês terem uma ideia, isso a Viviane vai disponibilizar depois o material, né? Essa é uma lista antiga, essa lista já saiu do ar. A Anvisa, se vocês entrarem lá no site, como eu disse, vai estar em atualização, mas só para vocês terem uma ideia. Então, aqui, alimentos em cápsulas, comprimidos, tabletes, abacaxi, açaí, acerola, mas a gente tem algas marinhas, tem o próprio agar-agar, os cogumelos, que são usados também na fitoterapia, né? O pó de alguns cogumelos, eles também, alguns deles, vão entrar aqui como novos alimentos em forma farmacêutica, e a gente vai ver que é uma possibilidade de prescrição sem título de especialista em fitoterapia. Pois a gente vai evoluindo um pouco nesses conceitos, tá? Espirulina, muitos nutricionistas prescrevem espirulina, clorela, olha a clorela aqui também, ó. Então, tudo isso está classificado como novo alimento. E sendo novo alimento, o nutricionista pode prescrever, mesmo que ele esteja aqui, ó, em forma farmacêutica, ó, cápsula, comprimido e tablete, ele pode prescrever sem título de especialista em fitoterapia, prescrever como um suplemento alimentar.
Então, tem vários produtos aí, né, que são comercializados. Uma outra dúvida muito comum: posso prescrever óleo de borragem, óleo de prímula e óleo de groselha negra, que são prescrições muito comuns na fitoterapia, né? Com essa nova resolução de suplementos alimentares, o nutricionista não precisa ter título de especialista em fitoterapia. Então, ele pode fazer a prescrição desses produtos, desde que ele saiba, né, o que está fazendo, tem evidência científica para sustentar. Ele pode prescrever com base nessa resolução de suplementos alimentares, não ficando dependente da necessidade de título de especialista em fitoterapia. Aqui outros exemplos que vão ficar no materialzinho para vocês, tá? Bom, NIP, o que eu quero chamar a atenção? Não é qualquer NIP, né, que o nutricionista pode prescrever. Então, vou dar alguns exemplos: dipirona, paracetamol, os anti-inflamatórios não esteroidais, etc. Todos eles são NIPs, né? São vendidos sem prescrição médica. A gente vai à farmácia, à drogaria e consegue comprar sem prescrição. Só que esses não fazem parte do rol de possibilidade prescritiva para o Nutri. Quais são os NIPs que nós podemos? Só os que são vitaminas, minerais, aminoácidos ou proteínas. Cuidado, que se a gente for lá na drogaria ou o nosso paciente, né, for à drogaria, vai encontrar um produto que é uma mistura de polivitamínicos e poliminerais associado com uma planta medicinal que é o ginseng. Ele é um MIP, certo? É comercializado como MIP, mas esse está fora da nossa possibilidade de prescrição com base nessa resolução de suplementos alimentares, ok? Então, tomar cuidado, porque tem um elemento ali que não faz parte do que trata a nossa resolução. E nem sendo especialista em fitoterapia nós poderíamos, porque a resolução 525 de 2013 prevê que o nutricionista não pode prescrever nenhum produto da fitoterapia que misture, né, a planta medicinal com micro, macronutriente, princípio ativo, qualquer outro constituinte. Então, de qualquer forma, seria um produto fora das nossas possibilidades de prescrição. Para falar do própolis, que também é muito comum, né, as pessoas enquadrarem o própolis como sendo da fitoterapia, e na verdade não é, né? E essa resolução aqui de suplementos traz essa possibilidade para o nutricionista prescrever a própolis, acho que é feminino, né, a própolis. E aí uma dúvida comum é: nossa, mas eu posso prescrever tintura de própolis, própolis em pó, extrato de própolis? Sim. Porque nessa resolução de suplementos, nós temos esse amparo, tá? Apesar de tintura, extrato serem termos muito comuns na fitoterapia, aqui a gente não está falando de um fitoterápico, é um produto apícola, ok? Então, a gente pode, sim, prescrever. Bom, qual que é a interface com a resolução de fitoterapia? Deixar claro que essa não é uma resolução de fitoterapia, algumas pessoas também acabam, né, confundindo. A gente tem lá ainda a resolução 525 de 2013 e a 556 de 2015, que logo isso vai ser atualizado, né? A gente já teve um GT, um grupo de trabalho de práticas integrativas e complementares em saúde, que são as PICs. Nós apresentamos, né, para a plenária esses dias, nem lembro, os dias passam tão rápido, mas foi bem recente, e o GT fez, inclusive, uma proposta, né, de resolução para atualização, para revogação dessas duas resoluções, para que a gente atualizasse, né, conforme a necessidade em relação aos conceitos, as demandas atuais do nutricionista, as necessidades mesmo, que são as mudanças, né, que são necessárias para esse novo contexto. Então, logo a gente vai ter aí mudanças, né, nas resoluções de fito. Mas, a princípio, temos as duas que se mantém, e essa resolução só tem uma interface com alguns aspectos. Para quê? Para ampliar as possibilidades de prescrição para o nutricionista. Então, vamos lá. Se o produto apresentar derivado vegetal, o que a gente tem que ter cuidado? Mesmo que ele seja comercializado como suplemento ou alimento, o nutricionista tem que respeitar a legislação de fitoterapia. Então, vou dar exemplo. O que é um derivado vegetal? É o que vai derivar do vegetal. Então, quais são os mais comuns? Tintura,
É muito comum na fitoterapia, tintura 20% de Melissa officinalis, extrato fluido de Peumus boldo, né, que é um tipo de boldo do Chile, extrato seco 5:1 de uma planta X, um extrato seco padronizado a 50% de polifenóis de uma planta, de Camellia sinensis. Então, esses produtos, eles são derivados vegetais. Mesmo que as indústrias, né, que os fornecedores, os distribuidores tragam na publicidade, né, desses produtos, ou eles sejam comercializados como suplementos ou alimentos, eles não são. Então, a gente tem que seguir a normativa que diz que tem que ter título de especialista em fitoterapia. Quais são as exceções? Se for droga vegetal, o que é droga vegetal? Para simplificar, não é só isso, mas vamos simplificar. A planta seca e, além da droga vegetal, o óleo fixo, o que é óleo fixo? É aquele que não é volátil, né? Então, vamos pensar no óleo de borragem, o óleo de prímula, o óleo de alho, são óleos fixos, ok? Então, se for droga vegetal, se for óleo fixo, que esteja em forma farmacêutica, cápsula, comprimidos, drágeas, sachês, o que for. Se eles forem classificados também como alimentos, novos alimentos e suplementos alimentares, o nutricionista não precisa seguir a legislação de fitoterapia. Vamos traduzir. Então, tem que entrar na classe de alimentos, novos alimentos ou suplementos. Então, vamos pensar na espirulina, ok? Espirulina é uma alga. Ela está classificada como novo alimento e ela é vendida, por exemplo, em cápsula. Eu quero prescrever na forma de cápsula, forma farmacêutica. Ok, não preciso de título de especialista em fitoterapia. Por quê? Porque ela está aqui, ó, em novo alimento, certo? Vamos pensar no gengibre. Eu quero prescrever o gengibre em pó, que é o gengibre seco. Hoje a gente tem artigos mostrando, né, que a forma seca é o que mantém a maior bioatividade em relação à sua ação antioxidante, anti-inflamatória. Ok, quero prescrevê-lo em forma farmacêutica. Posso? É a planta seca, que é o pó, em cápsula. Posso, por quê? Porque ele é um alimento. Eu quero prescrever a folha do chá verde seca em cápsula. Posso, sem título? Posso. Por quê? Porque chá verde é um alimento, a folha seca é uma droga vegetal, a forma farmacêutica é cápsula. Ok, entrou nesse critério aqui. Tudo bem? Quero prescrever uma cápsula mole, gelatinosa, de óleo de alho. Posso, sem título de especialista em fitoterapia? Posso. Por quê? Porque o óleo do alho é um óleo fixo, certo? A gente não está falando de óleo essencial, não está falando de óleo volátil. Tá em cápsula, né? Gelatinosa, então, a forma farmacêutica, e ele é um alimento. Tudo bem? Então, esse é o raciocínio. Agora, quero prescrever um extrato seco, padronizado em 75% de bioflavonoides de uma laranja, por exemplo, a laranja Moro. Posso prescrever? Na minha cabeça, eu poderia pensar, sim, é um alimento. Laranja, a gente come a laranja Moro, né? Não é muito comum no nosso país, mas existe a possibilidade de sim, né, de consumi-la como alimento. Mas, gente, um extrato seco padronizado em 75% de bioflavonoides deixou de ser uma droga vegetal e não é um óleo fixo, ok? Então, ele é um derivado vegetal, tem que seguir a legislação de fitoterapia. Aí vai ficar no material para vocês, só para ajudar também aí desenvolvendo, né, esse raciocínio para análise. Por exemplo, o que entraria nas regras de exceção? Focando lá em droga vegetal e óleo fixo, certo? Em forma farmacêutica. Maca peruana é um exemplo, é um alimento. Cranberry, né? Hoje a gente tem o cranberry comercializado aí, o fruto seco. Só tem que avaliar, é adequado, né, para a gente prescrever. Hoje a gente toma muito cuidado em relação à concentração de proantocianidina A, para ter eficácia. Então, a gente vai ponderar algumas coisas. Se for para atividade antioxidante, ok. Então, algumas coisas vão ser viáveis nessa forma de droga vegetal, outras não. Então, fica
para o nutricionista sempre avaliar, né? O mirtilo, os cogumelos, a rosa canina, a cúrcuma, o chá verde, o guaraná, pimenta, canela. Então, são exemplos, são vários exemplos, né? O fruto da Momordica charantia, que é o melão de São Caetano, para controle glicêmico, ação antiglicação, etc. Então, tem muitas possibilidades se a gente pensar que essas plantas são também alimentos ou entram no enquadramento de novos alimentos e que podem ser prescritas pelo nutricionista sem título em forma farmacêutica, né? Então, aqui outros exemplos, bardana, né? A bardana também é um alimento, é consumida como alimento, carqueja, alcaçuz e assim por diante. Já falei da UL, que a gente tem que ficar atento aos limites, né? O upper limit, quando não tiver, a gente vai buscar a ciência para sustentar. Já falei que a gente não fica mais limitado ao que é posto pela Anvisa como nível máximo, né, para comercialização, e que a gente tem a possibilidade de trabalhar com outros produtos, inclusive, que não estejam, por exemplo, aí na IN 28. E aqui, na prescrição de enzimas, gente, isso também tem gerado um pouquinho de angústia nos nutricionistas. E nos farmacêuticos também, né? Porque tem sido bem mais trabalhoso para eles e até para um trabalho educativo muito mais intensificado aí com o nutricionista. Mas a partir dessa resolução, a gente precisa prescrever enzimas indicando a atividade enzimática em unidades. Por que isso? Assim como era para probiótico, antigamente, apesar que hoje ainda se prescreve, né, probiótico em miligramas, mas aqui também já está prevista a prescrição em unidades formadoras de colônia. Quando a gente prescreve em miligramas, por exemplo, aqui, né, a enzima, atividade enzimática em X miligramas vai ser diferente. A chance de ser diferente, né? Em marcas, em distribuidores diferentes, essa chance vai ser grande, e é o que acontece. Tem distribuidoras, tem empresas que trabalham com uma concentração muito grande, a mesma coisa para probiótico. Em 1 grama você tem ali bilhões, trilhões de unidades formadoras de colônia. A mesma coisa para enzimas. Então, se o nutricionista não prescreve em atividade enzimática, ele não sabe o que ele está prescrevendo ali, né? A gente não tem, a não ser que você prescreva uma enzima X, da marca X, em miligramas, o que a gente não pode fazer, né? O Código de Ética nos impõe isso, que a gente não deve prescrever uma marca. E se você for prescrever marcas diferentes de enzimas, muito provavelmente você tenha que prescrever também miligramagens diferentes, porque cada uma vai ter uma atividade enzimática diferente. Como isso gera bastante confusão, eu trouxe alguns exemplos nos próximos slides, tá? Mas só para puxar o gancho que vem, né, no texto lá da resolução, um parágrafo único, nós não estamos acostumados, mas se a gente identificar algum efeito adverso importante, né, alguma intoxicação ou uma intoxicação que ocorreu naturalmente, ou às vezes o próprio paciente provocou, né, por algum outro motivo, a gente precisa acostumar primeiro a registrar em prontuário, que isso é super importante, mas a gente tem que fazer a notificação. Seja a notificação para a Anvisa, que é fácil pelo próprio site, a gente já tem os caminhos lá para fazer essa notificação, e o ideal seria notificar também ou o laboratório, se for um produto acabado, né, ou a farmácia de manipulação, porque essa seria aquela famosa fase 4. Quando a gente pensa, né, na pesquisa clínica, quando o produto vem para o mercado, que vai se deparar aí com a realidade, né, com o mundo real, muitas coisas acabam acontecendo que não estavam previstas no estudo, então a gente tem a farmacovigilância ou nutrivigilância, isso é super importante para regular também o mercado, reavaliar em questões de segurança, isso não está muito na nossa formação, mas agora está previsto em resolução, a gente tem que se atentar. Então, vamos lá. Espero não confundir mais, mas só para trazer um pouco, assim, a ideia dessa questão das unidades enzimáticas, que tem gerado muita angústia. Então, eu trouxe alguns exemplos, tá? De unidades enzimáticas. Então, a gente vai ter
sempre uma referência, né? Por exemplo, essa da USP, que não é a nossa universidade aqui de São Paulo, mas é a Farmacopeia dos Estados Unidos. A gente tem unidades que vão ser parametrizadas, né? Segundo aí o que determina a USP. Nós vamos ter parâmetros segundo a Farmacopeia Europeia. Nós vamos ter parâmetros aqui, ó, FIP, que é a Federação Internacional Farmacêutica, parâmetros britânicos, que é esse BP, Food Chemical Codex, que é o FCC, esse já é bem mais conhecido para a área de alimentos, né, para a nossa área de nutrição, unidades em SKB, e tem várias outras formas de expressar essa atividade enzimática. Isso também depende muito de enzima para enzima, não vai ser para todas, né, as enzimas que nós vamos ter todas essas formas de expressar essas unidades. Então, por exemplo, lactase. A forma de expressão aí da lactase é em ALU. Então, a gente não vai ter correspondência para FCC ou para as unidades, né, internacionais, diferente de uma alfa-amilase, que a gente vai poder expressar a unidade aqui conforme a USP, conforme a FIP e assim por diante, né? No caso da FCC, a indicação de unidade aqui é em DU. Então, vejam que isso vai requerer também, né, um conhecimento do que está sendo prescrito, e muito cuidado com essa questão, né, da publicidade, dependendo da empresa. Então, a gente tem que entender o que tem ali dentro daquele produto. Por exemplo, bromelina, né, eu trouxe um exemplo. Tem uma empresa, os principais distribuidores aí, né, mas eu peguei 3 exemplos. Uma que a cada 1 grama do produto vai ter no mínimo 2.500 unidades em GDU. Um outro produto de uma grande empresa também aí, olha a diferença, cada grama tem 349 unidades de EDU. A gente pode ter a expressão em outra unidade, aí tem que fazer a conversão, né? Então, a gente tem que ter cuidado, e por isso essa preocupação do conselho em colocar a necessidade de prescrição em unidade, certo? E não em miligramas. Existem algumas formas aí, algumas correlações para fazer a conversão, isso principalmente o farmacêutico vai acabar auxiliando, né, o nutricionista nessas conversões, mas a gente pode também ter esses dados e a gente mesmo fazer os cálculos. Então, é só uma ideia, tá, gente? Então, eu trouxe 2 exemplos aqui, a amilase e a lipase, trouxe os parâmetros das unidades conforme, né, cada instituição, cada parâmetro, e a correspondência, que são os fatores, né, de conversão. Então, para a USP, a gente vai ter um parâmetro de 4,15, para a amilase, para a europeia vai ser uma correspondência de 1, e assim por diante. Então, para traduzir isso daqui, que eu sei que complica a vida de muita gente, então eu peguei um exemplo, ó, alfa-amilase. Segundo a Farmacopeia Europeia e a FIP, a prescrição para alfa-amilase, para atividade digestiva ali, de carboidrato, em torno de 8.000 a 18.000 unidades desses parâmetros, né? Para essa farmacopeia e aqui para a FIP. Muito bem. O nutricionista leu lá alguns artigos científicos e ele viu que uma prescrição ali em torno de 10.000 unidades FIP, Federação Internacional Farmacêutica, seria o suficiente ali para aquele objetivo, né, terapêutico. Muito bem. Só que a farmácia só trabalha com essa outra unidade. Ela tem um produto de uma outra empresa que parametriza a atividade enzimática aqui em SKB. Bom, o que a farmácia vai fazer, ou você mesmo vai fazer, dependendo da situação? Cada unidade FIP, a gente viu a tabelinha aqui, né, ó, para amilase, cada unidade FIP corresponde a 0,0865 dessa unidade SKB. Muito bem, a gente vai para uma regrinha de 3. Assim como na fitoterapia tem muita regra de 3, aqui também não dá para fugir, né? Então, cada unidade FIP tem 0,0865 de unidade SKB. O nutricionista quer prescrever 10.000 unidades FIP, a gente vai colocar debaixo da coluninha FIP e vamos fazer aí a regrinha de 3. O meu X, nós vamos encontrar que é 865 unidades SKB,
certo? De amilase, de alfa-amilase. Essa empresa que comercializa um produto de alfa-amilase em SKB, para cada grama desse produto tem 30 mil unidades aí de SKB, certo? Medidas, né, por essa referência. Então, se o produto tem para cada 1 grama, ou seja, 1000 miligramas, né, 30 mil unidades, o nutricionista quer prescrever 865 unidades SKB, o meu X vai ser 28,8 miligramas. Do quê? Da alfa-amilase desse lote, desse produto, né, em SKB. Existe uma correlação, né? Se fosse uma outra unidade, por exemplo, em FCC, o nutricionista faria, ou o farmacêutico, né? Vai depender da situação, ou, por exemplo, se fosse USP, né? Parâmetro USP, aqui, farmacopeia da Estados Unidos, ao invés da regrinha de 3 ser com 0,0865, a regrinha de 3 seria com 4,15, que vai dar 33 mil unidades. Então, elas têm uma correlação, tá? E essa é a ideia, a gente chegar a esses valores entendendo qual que é a atividade enzimática, porque não adianta pensar em miligrama. Cada produto, em 1 miligrama, em 1 grama, por exemplo, ele vai ter uma atividade enzimática muito diferente, pode acontecer. Para algumas, a gente até tem, por exemplo, algumas proteases, tem empresas que trabalham mais ou menos com a mesma atividade enzimática, mas vai depender muito, tem muita enzima no mercado, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado hoje de prescrever em unidade. Agora, para prescrever em unidade, também tem que saber qual que é a unidade daquela enzima especificamente. Bom, espero não ter complicado muito. Deixa eu descompartilhar. Pronto. Já estou vendo aqui no chat. Gostaria de material sobre enzimas. É complicado. Adriana, eu sei que essa parte gera muita angústia nos prescritores, ainda mais agora com essa resolução que pede a suplementação em unidades, né? E a gente não está muito acostumado, porque é um padrão, né, do mercado também, aí da magistral, fazer toda a publicidade em cima do miligrama, mas a gente vai ver que vai ser uma tendência também, porque o nutricionista é um grande prescritor de enzimas, né? Vai ser uma tendência do mercado já se adaptar. E muitos farmacêuticos já estão trabalhando com alguns materiais educativos. Peçam, viu, Adriana, se você trabalha com algumas farmácias, se você tiver, né, alguns farmacêuticos aí de confiança, vejam se eles já têm esse material. Tem muitos farmacêuticos já fazendo essas conversões. Então, eles já deixam uma tabelinha, né, dos produtos que eles estão comercializando, quais são essas correlações, para a gente também já ter isso um pouquinho mais fácil. Maravilha. É muita coisa, né, Sula? Nossa, muito. A verdade é que a gente fala, né, assim, com certeza a resolução, ela veio ampliar muito a atuação do nutricionista na prescrição, mas, assim, mostrar o quanto ainda a gente precisa estudar para poder prescrever, né? Não é aquela coisa que a gente aprendeu, né, sobre vitaminas e minerais e a caixinha fechada, né? A questão é muito ampla, né? Então, a primeira recomendação é estudar. Não tem como, né? Não tem como. Eu vou ver se tem alguma dúvida. Eu coloquei aqui algumas questões para a gente ir discutindo, tá? Que daí eu fui anotando, que eu sei que gera confusão. E quem tiver alguma pergunta, ou coloca no chat, ou levanta a mãozinha que tem e a gente abre o microfone, tá bom? Enquanto não aparece, né? A Franciane colocou que fita é muita coisa, né? Nossa, fito. E eu sei que gera muita confusão, né, dessa nova resolução, como fala em derivado vegetal, fala em droga vegetal, mas tentem seguir esse raciocínio, né, de pensar, bom, se for droga vegetal, a planta seca, ou parte dela, né, ou óleo fixo, opa, já acende uma luzinha e vamos pensar, é alimento, é novo alimento, ou é suplemento alimentar? Aí beleza, a gente pode prescrever
sem título de especialista. Mas realmente, Franciane está corretíssima. Fitoterapia é muita coisa e é um mundo bem complexo, né? E quando pensa em magistral, né, a forma como é comercializado aí dificulta mais um pouquinho. E o cuidado que eu sempre digo, né? Porque a gente recebe visita, a gente recebe o material técnico e nem sempre quem traz o material técnico sabe o que o nutricionista pode ou não prescrever. Então, cabe a nós, de fato, fazer essa busca e identificar, né? Mas eu acho que você colocou, Sula, de uma maneira muito interessante para a gente já ir criando esse fluxograma na cabeça, agora passa para o papel, né? Enquanto está fresquinho aí. E achei muito bacana, né? A maneira como você explicou do gingerol, é um composto bioativo, é um alimento, então eu acho que esse é o... Sempre começar por esse caminho, né, Vivi? Eu acho que, por exemplo, ioimbina, né? As pessoas sempre perguntam, posso prescrever ioimbina? Aí sempre parem, pensem, bom, vamos atrás. Da onde vem a ioimbina? Hoje, a princípio, vem de uma planta lá africana que não é um alimento. Opa, não é um alimento. Então, já sai dessa categoria de substância bioativa. Pelas nossas resoluções, a gente não pode prescrever. Né? Então, sempre fazer esse movimento. Uma dúvida, né, que gera, também é muito comum, eu tenho falado bastante, quercetina. Agora a gente pode prescrever quercetina porque a quercetina vem de alimentos, certo? Só que aí, o comércio hoje tem trabalhado com o quê? Com as tais das formulações ou sistemas de entrega, que são os termos que também têm sido utilizados. E aí vem assim, ó, esqueci o nome, não é flyer, mas na publicidade lá, no documento de publicidade, na lâmina, isso. Padronizado em 32% a 43% de quercetina. Cuidado, dá a entender que é um derivado vegetal, mas nesse caso não é, porque ele é um fitossoma. Então, quer dizer que naquela molécula do peso ali, né, daquele produto, X% é de quercetina. Ok, esse a gente pode, por quê? Porque ele só está dizendo para você, é como se a gente fosse pensar no micronutriente elementar, sabe o raciocínio que a gente faz para, por exemplo, para ferro, né? Quanto tem de ferro elementar num quelado X? Então ele tem tantos por cento. A mesma coisa dessa quercetina em forma de fitossomo. Porque quando fala assim, padronizado em, a gente já pensa em fitoterapia, né? Tem que suspeitar mesmo, tá certo? Eu já linkei com tem que suspeitar, tá certo. Esse raciocínio já tem que... Opa, mas aí tem que dar uma olhadinha. Quem que é o carinha lá? Então é uma molécula, tudo bem, é para facilitar a biodisponibilidade. Hoje a nossa resolução permite isso. Ok. Então, por isso que tem que ter esse cuidado de analisar o que está lá dentro. Perfeito. Tá? Cadê? Eu acho que, assim, não sei para as pessoas que estão acompanhando ou que vão, né, assistir... uma das questões realmente é isso que você está falando, né? A dificuldade que a gente tem com tantas opções que o mercado traz. E hoje eu vejo muito que entraria como fitoterápico, mas realmente ele é registrado como suplemento alimentar. Então, só reforçar aí essa importância, esse cuidado realmente, né, Su? Isso é muito. Eu falei da laranja Moro, né? Porque como a laranja é um alimento, então algumas empresas acabam trabalhando e comercializando como se fosse um alimento. Mas nesse produto especificamente, né, para a gente não citar marcas, mas ele é um extrato padronizado, tem uma padronização em um marcador X, né? Ele passou por um processo de extração, ele não está vendendo a laranja ali. Do mesmo modo, não, mas seguindo mais ou menos essa linha, essa mesma empresa tem um outro produto que é de um melão chamado melão de Cantaloupe, né? Que é um produto para celulite, super famosão, né? Que tem um nome comercial, tem um concorrente também que vende, né? A superóxido dismutase, são retirados aí de alguns produtos. Esse dessa empresa X, no caso desse melão de São Caetano, eles vendem o fruto liofilizado, segue todo um processo lá de extração. Esse a gente pode prescrever sem título de especialista. Por quê? Porque é o fruto, ele passa por um processo de melhoramento lá para obtenção, etc., para manutenção, né, dos ativos, da própria superóxido dismutase em si.
mas ele não é um derivado vegetal. Então, esse a gente poderia prescrever sem título de especialista, mas ter esse cuidado de não ir pelo que estão dizendo que é. Exato, Fran. O primeiro produto é esse, né? Que é da laranja Moro. Mas o outro produto, que é da mesma empresa, a gente pode prescrever sem título de especialista em fitoterapia. Por quê? Porque ele é o fruto, né? Ele é o melão de cantaloupe, num processo de liofilização, não vou me lembrar agora, mas tem toda uma técnica, né, para conseguir aquele produto, mas é o fruto, né? Que ele é comercializado, parametrizado na atividade de sódio, de superóxido de dismutase, né? Mas a gente pode prescrever porque é o fruto ali. Tá. Alguém tem alguma pergunta? Senão eu vou puxando aqui as... eu acho que também seria interessante... tá. Vamos complementar o da Franciane, né? Tá lá disponível, exatamente, Fran. O paciente pode ir lá comprar, exato, sem prescrição. É que o problema é que quando a gente prescreve, a gente fica responsável, né, por todas as consequências ali daquele uso. Quando ele compra sozinho, aí ele vai brigar lá com a empresa, mas realmente tá disponível lá para venda, como todos os outros, né, inclusive os que a gente não pode prescrever, estão lá também. Certo. Acho que seria legal também uma outra dúvida que muitos alunos me chamam, me solicitam, né, que perguntam, com relação, né, então a gente recebe aí no consultório todas essas lâminas, né, que são, na verdade, muitas vezes utilizadas pela farmácia ali, que vai fazer, né, a manipulação, tudo, mas que também poderia prescrever este produto. Então, aqui, né, um nome lá, ele pronto. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho quando o nutricionista pode prescrever, de repente, este produto pronto, né? Que muitos, às vezes a farmácia vem e fala, não, você já pode pôr este nome, o comercial. Ou quando o nutricionista vai pegar aquela lâmina, vai ver o que é ali e fazer a prescrição com os nomes corretamente, sem usar o nome comercial. Tá. Bom, o código de ética e conduta do nutricionista, ele impõe, né, que a gente não prescreva uma marca, né, um nome comercial, a não ser que tem uma única exceção, que aquele produto, aquela formulação seja única e aquele produto seja exclusivo. Pode acontecer, né? Às vezes é uma associação que você não tem clara a composição, quanto do que, isso é muito comum, e principalmente na magistral, as empresas, os distribuidores aí, né, as indústrias têm trabalhado com isso, inclusive, para que você prescreva, né, em nome comercial. Vem um blendzinho, você sabe que tem tal micronutriente, mas você não sabe muito bem quanto tem do que, então acaba ficando amarrado. Pensando em código de ética e conduta, é um produto único, então você até conseguiria, isso em fitoterapia também é muito comum hoje, esses blends, né, que as empresas comercializam, então você também está amarrado ali, até teria uma previsão legal para você prescrever. Mas eu tenho sempre um pezinho atrás, né, com esses blends, porque quando você não sabe o que tem quantitativamente ali, é um pouco complicado, né? A sua segurança prescritiva também, com base em quê? Porque muitas vezes esses produtos não têm estudos clínicos. Quando tem, é um estudo com 12 pacientes, 15 pacientes, não é um estudo de fase 3. Então, sabe, assim, fica um pouco um pezinho atrás também, né? Será que eu devo prescrever? É diferente que você pega um patenteado, aí você entra lá na PubMed, tem um monte de estudo mostrando eficácia, segurança, né? O tempo de uso, a dose que foi testada, a população que foi testada, etc. Aí tudo bem. Agora, de outra forma, por exemplo, essa sua pergunta, né, em relação às marcas, para a maior parte das situações, a gente não precisa prescrever marca. Porque você vai prescrever o elemento que você quer, se é um micronutriente, a forma química que ele está, né? Você vai descrever e aí a farmácia vai disponibilizar aquilo. Em fitoterapia também, aproveitando o gancho da Fran, em fitoterapia também a gente tem como prescrever o nome da planta, a padronização daquele marcador X, e muitas vezes é o único que está no mercado. Aí sim, você nem precisa pôr a marca mesmo, porque vai chegar naquele, né? Vai chegar, então tomar cuidado, porque às vezes
nessa questão aí do marketing, né, da publicidade, às vezes nos leva para um caminho meio complicado. Eu sempre acho que se você não sabe exatamente o que tem lá dentro, não tem que prescrever, a não ser que você encontre literatura científica sustentando aquele patenteado fechado, né, na fórmula, mostrando segurança, mostrando eficácia, qual que é a população que se beneficia, qual realmente é o efeito terapêutico, aí beleza. Né? Aí acho que tudo bem. Acho que é a mesma questão aí, né? Esse do pode, não pode, você comentou do paraprobiótico, né? Então você vai, né? Muitas pessoas prescrevendo, achando que é um probiótico, né? E o resultado é totalmente, assim, o objetivo que a gente vai utilizar, né? Teoricamente é o mesmo, mas como a gente chega nisso, velocidade, né? Então todo o trabalho é diferente, né? E tomar cuidado, porque o paraprobiótico, ele tem um marketing forte também, né? E a gente, é como você falou, recebe muitos representantes, claro, e o representante vai ali tentar te mostrar o que tem de estudo, vai tentar te convencer, né, de fazer a prescrição, até porque a gente tem algumas publicações, dependendo de alguns paraprobióticos, e só para esclarecer, né, o paraprobiótico, na verdade, seria o probiótico morto, né, que não está viável, mas ele tem uma atividade principalmente em imunidade, inflamação, etc. Ele não vai modular a microbiota, mas ele tem algumas outras atividades que às vezes vão ao encontro do que os probióticos também fazem. Mas a gente não tem previsão legal para prescrever. Agora também estão entrando aí os pós-bióticos, né, que são algumas substâncias, alguns metabólitos produzidos pelos micro-organismos, que são isolados e vendidos separadamente. Então, a gente também não tem previsão legal, E até, assim, para médico mesmo, né? Essa segunda, né, que você colocou, os metabólitos, existe muita resistência ainda em fazer a prescrição. Não é para qualquer um que já vai prescrever o butirato, né? Isso, né? Não, e é muito precoce ainda, né? A gente precisa evoluir mais, né? E eu tô vendo ali o nome da Gil, acho que a Gilmara tá aí também. A gente estava falando um pouquinho de estudos, né? Ela até estava trazendo algumas discussões em relação à evidência científica, que é uma dúvida também que aparece lá, né? Evidência científica de alto grau na nossa resolução. Então, o que se entende, né, aí como, rapidamente, né, como evidência científica de alto grau? O ideal seria que a gente parametrizasse as nossas prescrições em revisões sistemáticas e meta-análises, né? Não necessariamente com meta-análise, mas ajuda bastante esse tratamento estatístico para a gente compreender ali os resultados. Na verdade, ajuda e atrapalha, né? Porque nem sempre a gente entende tudo ali do estatístico, mas algumas coisas mais básicas a gente consegue compreender. Mas a ideia é essa, né? Tentar, por quê? Porque numa revisão sistemática, você vai ter um compilado de vários estudos, né, que vão, em teoria, ser homogêneos, para você poder comparar aquilo com aquilo mesmo, né, e ter um peso, né, uma robustez ali para dizer, ó, realmente tem eficácia, realmente tem segurança ou não. Teve uma live que eu fiz, que eu falei principalmente de probióticos, né, porque probióticos é bem complicado, a gente tem até um guideline mundial, mas ele, mundial, né, que ele é mais restrito, um pouco mais conservador, que traz algumas coisas ali, mas para probiótico a gente não tem grandes, né, guidelines, assim, é bem complicadinho. E mesmo esse é questionável, né? Tem muitos autores, muitos pesquisadores que questionam. Mas, por exemplo, para probiótico, eu acho que já é um terreno mais complicado ainda, porque geralmente muitas prescrições são feitas com base em um estudo randomizado. Ah, mas é padrão ouro, ele é randomizado. Mas espera aí, gente. Né? Tudo bem, é um estudo randomizado, ele é duplo cego, placebo controle, ok. Aí você vai analisar a qualidade da metodologia, a qualidade do estudo em si. Ele não dá sustentação para você sair ampliando aquilo para outras populações. Às vezes é um estudo específico na Alemanha, com uma região X que tem uma característica genética específica, tem polimorfismos lá das etnias, né, específicas, tem um hábito de vida específico, tem tudo diferente. Aí você traz para o Brasil, que tem um outro hábito totalmente, né, divergente. Então, a gente tem que tomar cuidado. Não quer dizer que é porque é padrão ouro, né? Tá, mas aí você vai ver
não estão avaliando para aquela finalidade, só estão vendo se é seguro num aspecto X, ou às vezes até está avaliando para um efeito terapêutico, mas aí você vai analisar os braços ali dos estudos totalmente diferente, os grupos, né? A forma de análise ali, os marcadores biológicos não tem muito a ver com o que está sendo avaliado. Então, como que conclui uma coisa? Então, às vezes o N não é representativo. Tudo bem, você fala, é um estudo multicêntrico, às vezes está lá escrito multicêntrico, mas tem 35 pessoas. Para analisar um probiótico, gente, nossa, né? Porque você está inserindo um micro-organismo vivo ali. E outra, né? Qual que é a condição de saúde, né? De imunidade, a própria microbiota intestinal, o intestino tudo todo inflamado, é leaky gut, é não sei o quê. Como que é muito complicado, né? Isso. Não só para probiótico, né? Mas só para aproveitar o gancho de estudo. Emagrecimento também é muito assim, né? E você vai avaliar, tudo bem, é randomizado, é duplo cego, é placebo controle, às vezes até multicêntrico. Aí você pega o grupo ativo, o grupo placebo. Aí o grupo ativo, você vê a média de peso, os caras têm 120 quilos. Aí você pega o placebo, tem 75 quilos. Quem que vai perder mais peso? Muito provavelmente essa galera aqui do ativo. Pô, sacanagem, já começou errado, né? Então, tem muitos problemas. Aí não se avalia a alimentação para saber se o impacto foi da alimentação ou não, ou o impacto foi da perda de peso ou não. Aí tem muitas milhões de variáveis coisas, que não se que dá fala. para a gente discutir, né? Mas e aí vem na publicidade também dessas empresas. Olha, perdeu peso, olha. E uma dica é: quando vocês pegarem as lâminas, né, desses produtos, sejam os suplementos alimentares, sejam os fitoterápicos, o que for, deem uma olhadinha também nos estudos que as próprias empresas usam. Vocês vão ver que em 90% desses produtos, por exemplo, para emagrecimento, você não tem estudo clínico. E quando tem um estudo clínico, às vezes não tem nada a ver com aquilo, né? Aquele processo de emagrecimento em si. Então, tomem cuidado, isso também já nos faz aí, já nos leva a uma reflexão, né? Tudo bem, claro, os estudos vão começar no pré-clínico, mas quando a gente pensa na aplicabilidade clínica, a gente precisa ter, né, o estudo clínico para sustentar, né? Perfeito. E aí eu acho que dá para a gente colocar aqui a frase que você falou, que eu até anotei, que eu achei bárbara aí, né, para... você disse, né, o poder, né? Então, poder prescrever não significa dever prescrever. Né? Copiei da doutora Silvia Cosolino, viu? Que um dia escutei ela falando. Nossa, é muito interessante, né? Porque é exatamente isso, né? Não é porque a gente está lá, a gente, né? Enfim, né? A gente ainda tem que usar isso como estratégia complementar, né? E a base ainda a nutrição, os alimentos. É lógico, nem sempre isso vai dar conta, mas como avaliar isso que vai fazer a diferença de sucesso de tratamento também, né? Com certeza, faz toda a diferença, né? E não se deixar muito, assim, se encantar, né, pela publicidade, ter um pezinho sempre atrás, dar uma olhadinha, entender bem quem que é o produto, o que você tem aí de evidência, né? Porque eu brinco sempre que a farmácia de manipulação é uma Disneylândia, que, gente, é um parque de diversões. O que você quiser, tem lá, ótimo. Mas vamos usar da melhor forma, né, possível. É isso mesmo. Eu só estou vendo se tem alguma outra mensagem por aqui também. Tá. Depois, Adriana, eu vi que a Adriana falou de enzimas. Eu vou ver se eu tiver algum material de enzimas, eu passo para a Viviane, aí ela te passa, tá? Para poder fazer, né, essa reflexão, tá? Marca uma aula. Tá, claro, vamos pensar. Seria ótimo. Com certeza. Eu tenho dificuldade. Mas é uma área mais complicada mesmo, né? Até porque também a gente não aprende na faculdade. Imagina, suplementação, né? Na faculdade é muito raro quem consegue ter. E aí entra um mundo muito diferente, porque suplementação de enzima ela é muito específica, né? Para cada um a gente tem uma forma de analisar, alguns estudos específicos para ver o quanto que ele tem de atividade em cima do que, né? Se é de gestão do que é. Então é mais complicadinho mesmo. Já pode virar uma aula. Uma ótima aula, Ney.
Então, pensamos juntas. Verdade, verdade. Acho que a Fran também está perguntando, né, se tem algum curso para definição de doses, tem muita dúvida na área. Na faculdade não tem nada de fitoterápicos, deveria ter essa disciplina. Realmente, a gente não tem nada de fito, e mesmo de suplementação, né, bem complicadinho. Eu não tenho nenhum curso de enzimas, não sei se a Viviane tem no IENS. De fito eu tenho alguns, né? Tem na plataforma do IENS, alguns. Nas minhas redes sociais também lá, @Sula de Camargo, tem alguns outros, né? Depende do que vocês estão buscando. Aí nas plataformas vão ter perfis um pouquinho diferentes. Tem gente que quer ir na parte mais conceitual, ir lá do comecinho. Tem outros cursos que já vão mais para a prática mesmo, clínica, em alguns sistemas específicos. Então aí dá para ver lá na minha rede social, que é meio fraquinha ainda, eu tenho que investir mais. Mas tem lá no Instagram e no próprio site do IENS também, né, Viviane? Tem cursos, não só meus, mas de outros professores também. A gente tem os cursos alguns de fito e de alimentos funcionais também, que fala bastante, né? Então, mas já surgiu algumas ideias e propostas aqui também, então... Esses enzimas também são bem legais, né? De probióticos também. Tem tanta coisa, né? Muita coisa para estudar. A gente sai da faculdade, meu Deus, só estuda, nunca acaba, né? Não. Mais alguém? Que nosso tempo, né, era 1 horinha de bate-papo, era realmente para apresentar e levantar toda essa reflexão, né? A ideia era... E acho que ficou claro, muito claro, de todos os tópicos, né, da resolução. Só finalizar com uma que também as pessoas perguntam, Su. Então, só para fechar aqui a última, mais um tempinho seu aqui, com relação a essa questão, né, dos novos alimentos, dos alimentos em forma farmacêutica, né? E aí a gente tem algumas indústrias farmacêuticas aí que tem aquele monte de alimentos, o próprio Cranberry, alguns você falou. Sim. Então, o nutricionista pode agora prescrever mais tranquilamente estes alimentos na forma de cápsula, por exemplo. Certo? Exato. Só tomar cuidado e dar uma checadinha lá, porque, por exemplo, o noni, eu não vou lembrar o nome agora científico, é morinda alguma coisa, citrifolia, não me lembro agora. O noni, tentaram comercializar como novo alimento, mas a Anvisa não autorizou, por conta de segurança, né? Os aspectos de segurança que não estavam satisfatórios ainda para comercializar como novo alimento. Então, só tomar um cuidadinho para entrar joga na internet, no Google mesmo, né, registro, por exemplo, noni registro. Aí, quando tem, já vem no próprio site da Anvisa algum parecer, né, algum documento técnico lá, nota técnica, não me lembro como que chama, só para ver se ele não foi bloqueado, porque também tem muita coisa sendo comercializada que às vezes não está, né, seguindo as normas direitinho. Então, só para a gente não incorrer em nenhuma infração, dar essa checadinha e ficar de olho quando sair essa lista atualizada da Anvisa, que isso ajuda bastante. Porque já vem, né? A Anvisa antigamente tinha, acho que em 2006 saiu, depois 2013, se não me engano, atualizaram, e agora está fora do ar. Mas quando tiver, porque aí você bate o olho ali, acabou, né? Tá ali, você pode considerar como novo alimento, novo ingrediente. Perfeito. Bom, pessoal, eu acho que é isso. Deixa eu ver, acho que não tem ninguém para falar. Desculpa, eu levantei a mão sem querer. Eu fui apertar um testando, aqui. O banco está testando. E foi do mouse do outro lado. Mas acho que não tem ninguém. No chat aqui também não. Okay. Então, acho que nós podemos finalizar e agradecer, Sula, muito obrigada. Foi assim, né, uma horinha que você consegue aí desmiuçar, né, lógico, com toda a propriedade que tem aí na participação da resolução também, né, mas acho que fica bem claro para o nutricionista essa questão, né, a necessidade de estudar, né? Então, assim, não é porque veio uma resolução, legal, posso prescrever tudo, melhorou, aumentou, mas a gente fala, né? Eu não sei, eu tenho uma
uma ideia minha, né, que quanto mais a gente estuda, principalmente na área de fitoterápicos, quanto mais a gente estuda, menos eu prescrevo, né? É tão complicado, né? E a gente vê que não sabe um monte de coisa, né? E às vezes, assim, o menos eu prescrevo, não é nem no sentido de que não é legal, não traz resultado, mas a questão realmente de segurança, de avaliação. Sim. E eu digo, não prescrevo até para todas essas opções novas que aparecem. E aí, quando a gente vê, e eu vejo as minhas prescrições, eu caio nas antigas, né? Nos nossos clássicos, nos nossos... Né? Então, assim, é muito interessante que quando a gente anda, quando eu vou falar, não, vou prescrever a camomila. Né? Tá no mais seguro ali, né? Neste sentido. E a gente vai criando também algumas afinidades, né? Conforme a gente vai tendo segurança com algumas prescrições, a gente tende a ficar ali, né, naquele quadrado, o que é muito bom, porque aí a gente aprofunda, né, no detalhamento, realmente na compreensão, seja de um suplemento, de um fito. É ótimo isso, né? Isso dá segurança tanto para o paciente quanto para a gente também, né? Com certeza. E só para finalizar, também muito cuidado, que eu estou recebendo muita as lâminas, tal, quando vem de suplemento para esporte, com plantas ali também. Ai, cuidado, e fica muito confuso se ele está entrando ali agora com essa resolução, alguns tudo bem, porque ele entra como alimento, alguma coisa assim, mas a gente, aí eles falam, olha, tem tantos gramas de proteína, e a proteína tal, mas aí tem um fito ali no meio que eles não falam concentração, então ficar muito atento nessas... É uma forma de colocar no mercado, né? E aí a gente tem que tomar cuidado, porque se tiver alguma fiscalização, né? Às vezes até denúncia mesmo. E outra, a gente tem que fazer certinho, né? Independente, né? Com certeza. Tá joia. Sula, muitíssimo obrigado, pessoal que acompanhou, muito obrigada. Antes de vocês, só deixa eu fazer aqui uma coisinha. Daí eu acho a lista aqui, tá? Obrigada, viu? Obrigada pelo carinho de vocês, pela atenção. A Fran também, que a Fran tá em todas. Obrigada pela participação, Fran. O pessoal, né? É sempre importante a gente também ter esse feedback, né? E acho que quanto mais poder compartilhar, discutir, trazer, porque é uma troca, né? Todo mundo aprende, é sempre válido, né? O aprendizado, é super importante. Muito bem, obrigada pelo convite, né? Fico à disposição. Com certeza. Muito obrigada. Boa noite. Obrigada. Vocês receberão um e-mail quando estiver lá na plataforma do YouTube, tá bom? Obrigada, gente. Boa noite para vocês. Um abraço. Obrigada. Tchau.